Eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, o versículo 8 a seguir. Nós estamos numa série de estudos sobre as igrejas da Ásia Menor. Quarta-feira passada nós estivemos estudando sobre a igreja de Éfeso e hoje vamos estar analisando a segunda carta à igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, o versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não herdará o dano da segunda morte. Ó Deus, nós estamos na tua presença. Estar diante de ti é um privilégio muito grande para nós. E agora eu vou estar ministrando a tua palavra. Peço-te que mais uma vez abra-me a porta da palavra. Fala comigo, com o teu povo nessa noite, para que o teu nome seja glorificado e a sua igreja edificada. Eu lhe peço em nome de Jesus. Carta de Jesus à igreja de Esmirna. O próprio Jesus, quando encontrou João, foi ao encontro de João na ilha de Patmos. João estava exilado por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus. E quando o Senhor Jesus encontra com João, ele envia a ele algumas mensagens importantes para a igreja, para nós, mensagens atuais e futuras. E ele solicita que João escreve cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Como eu disse aos irmãos, naquela região existia mais de 7 cidades. Mas 7 cidades, elas estavam representando os tipos de igrejas. E dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, que Jesus fez um diagnóstico, ele fez uma análise, apenas 2 igrejas, o Senhor Jesus não trouxe nenhuma repreensão. Nós ouvimos falar muito da igreja de Filadélfia, Laodiceia ou Filadélfia. Porém, a igreja de Esmirna também foi uma igreja que foi aprovada pelos olhos do Senhor. Pense comigo, Jesus olhando a igreja e ele observa que aquela igreja não tinha nenhuma repreensão para ele falar. E nós vamos aprender algumas lições, algo que nós podemos aprender aqui nessa noite sobre essa carta. Antes de adentrar no texto, eu quero citar aos irmãos sobre o que era, naquela época, o que significava a cidade de Esmirna. Esmirna era a mais bela das cidades da Ásia Menor. Era coroa do continente, próspero, centro portuário, possuía um pitoresco cenário natural. Era extraordinária. A vista era linda, como se fosse digna de ser pintada. Fazia fronteira com o mar Egeu, sendo ladeada por uma montanha circular chamada Pafos. A bela montanha era contornada pela Rua de Ouro, que era uma rua onde havia templos pagãos e edifícios para adoração aos deuses. Seus prédios eram conhecidos como a coroa de Esmirna, se assemelhava-se a um colar de diamantes. Existe algo importante, que essa cidade era um culto ao imperador. Naquela época, César era um deus para o povo. A imagem de César era esculpida em mármore e queimava incensos. Todas as pessoas que estavam sob o domínio de Roma, uma vez por ano, elas tinham que declarar que César é o Senhor. E quem assim não fizesse, seriam executados, presos e mortos. E os seus bens expoliados era uma dificuldade
muito grande ser um cristão naquela época. Esmirna, ela significa mirra, que é a fragrância usada para fabricar um perfume. E a mirra, quanto esmaga a casca da mirra, exala um doce aroma. Quando esmaga a casca da mirra, exala um aroma muito suave, muito gostoso. Assim era a igreja de Esmirna. Quanto mais prensada, mais exalava o perfume de Jesus Cristo. E nós vamos olhar aqui algumas lições. Eu dividi esta palavra em 3 momentos. Primeiro, como Jesus se apresenta. Aliás, Jesus se apresenta à igreja como? Ele apresenta a igreja para Esmirna como... Ele dá 2 apresentações. Primeiro, como aquele que é eterno. Segundo, como aquele que vive. Apocalipse 2:8 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna. Todas as cartas foram direcionadas primeiro ao anjo da igreja. Porque, como eu disse aos irmãos, Jesus ele é muito organizado. Ele trata, antes de tratar com a igreja, ele trata com o pastor. O responsável pela saúde espiritual da igreja é o pastor. Por isso que cabe a mim, aos pastores, uma grande responsabilidade. Porque nós temos a responsabilidade de guiar e orientar o povo na palavra de Deus, ensinando o caminho da verdade. E ele diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Jesus se identifica como o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele traz 2 identificações para a igreja. Eu sou o primeiro e o último. E essa mesma palavra, quando nós olhamos em Isaías capítulo 44, versículo 6, Jesus ele traz aqui dizendo que ele é o primeiro e o último, como no Antigo Testamento Deus Pai falou sobre isso. Olha o que diz Isaías capítulo 44, versículo 6. Se for possível, obrigado, coloque no telão. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E aqui Jesus usa a mesma palavra, porque Jesus, ele é Deus. Ele faz parte, ele é filho de Deus, ele era o Verbo encarnado, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Verbo é Deus, Jesus é o Verbo. Portanto, quando no Antigo Testamento o Pai se apresentava como o Senhor dos Exércitos, dizendo eu sou o primeiro e o último, Jesus agora, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, ele aparece ali a João na ilha de Pátimo e diz: isso diz o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Ou seja, Jesus, ele é do começo ao final. O nosso Deus que nós servimos, ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o primeiro, ele é a primícia. E também ele é o último. Ou seja, tudo passa por ele. Primeiro, ele se apresenta como aquele que é eterno. E segundo, ele se apresenta como aquele que vive. Ele diz que foi morto e reviveu. O Cristo ressuscitado é chamado aquele que foi morto e reviveu. Essa expressão era um eco do que tinha acontecido com a cidade de Esmirna. Nós vamos observar, meus irmãos, no decorrer do estudo dessas cartas, que o Senhor Jesus ele pega traços da cidade, da cultura da cidade, daquilo que o povo sabia e conhecia. Nós vamos olhar no decorrer das semanas, permitindo o Senhor Deus, ele vai pegar aquilo que a cidade conhecia e traz uma verdade. Quando ele diz que ele era morto e reviveu, ele faz uma menção de forma subliminar daquilo que tinha acontecido com aquela cidade. Porque a Esmirna tinha sido destruída, mas ela foi reconstruída. E Jesus está falando assim, olha, como Esmirna também, ela foi destruída e construída, eu sou aquele que fui morto, mas eu venci a morte, e eu estou vivo. E para a glória dele, e edificação da igreja, proteção da igreja,
O Cristo que nós servimos, ele está vivo. E é interessante quando nós vimos em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Olha como é identificado Jesus. Apocalipse 5, versículo 9 e 10. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para Deus os fizeste reis sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Então o Senhor Jesus, ele é digno de abrir os selos, porque ele foi morto e com seu próprio sangue, para Deus, ele comprou homens de toda tribo e língua e povo e nação. Isso eu acho lindo, nós somos comprados por ele. Então, quando nós somos comprados, nós agora pertencemos a alguém. Nós não somos filhos de ninguém, somos filhos de Deus vivo. E Jesus nos comprou. Ele nos comprou para quem? Para Deus. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Isso é tão lindo e poderoso que somos propriedade exclusiva de Deus. Se vivemos para Ele, nós seremos guardados e protegidos pelo Senhor. Aí, assim se cumpre Salmos capítulo 91. Primeiro, Jesus apresenta a igreja como aquele que é eterno, como que vive. Segundo, Jesus testifica da igreja de Esmirna como a igreja sofredora. Olha o versículo 10. Ele começa dizendo: eu sei as tuas obras. E esse verbo ser ou conhecer é oida, do grego. É o conhecimento adquirido pela própria experiência. Em todas as igrejas, Jesus usou essa expressão. Para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 2, diz: eu sei as tuas obras. Para a igreja de Esmirna, versículo 9, ele diz: eu sei as tuas obras. Para a igreja de Pérgamo, versículo 13, ele diz: eu sei as tuas obras. Para a igreja de Tiatira, no versículo 19, 2,19, ele diz: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 2, ele diz: eu sei as tuas obras. Para a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 8, ele diz: eu sei as tuas obras. Para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 15, ele diz: eu sei as tuas obras. E para a igreja Ebenezer, ele diz: eu sei as tuas obras. Ele sabe exatamente de todas as coisas, porque ele é um Cristo vivo. Ele conhece, ele sabe com profundidade muito mais de nós até que nós mesmos. E ele identifica dizendo: eu sei as tuas obras e tribulação. Jesus, ele identifica a igreja que Esmirna era uma igreja sofredora. Era uma igreja que enfrentava tribulação. E eu fui analisar essa palavra, tribulação. O próprio nome já diz, né? Tribulação. Quando a pessoa está numa luta, eu estou numa tribulação, estou numa luta, como dizia um amigo meu: pastor, eu estou numa luta, eu estou numa tribulação. E essa palavra do grego, ela significa a sensação do que é apertado por um peso ou força. A palavra tribulação do grego é sim, descreve a vítima sendo esmagada e o seu sangue extraído. Descreve pessoas esmagadas até a morte por uma enorme pedra. Também descreve a dor de uma mulher ao dar luz a filhos. E a igreja, ela sofria tribulação em 5 sentidos. Primeiro, governamental. Segundo, econômico. Terceira, tribulação religiosa. Quarta, física. E quinta, satânica. E nós vamos olhar a primeira, perseguição governamental. Esmirna, os crentes eram dolorosamente esmagados sobre as rígidas cláusulas da lei romanas. Eram mortos, torturados, queimados vivos e até lançados às feras. Como eu disse aos irmãos, Esmirna era um culto
centro culto do imperador. E quando chegava a época de se apresentar o ano, uma vez por ano, que eles chegavam ali, os funcionários do imperador chegavam, e as pessoas tinham que dizer assim: César é o Senhor. Recebia um documento, esse documento dizia: está quites com as suas obrigações. Ele podia servir a outros deuses, não tinha problema, que tinha vários deuses. E quando se chegava aos cristãos, eles diziam a ele: declare que César é o Senhor. Aí eles falavam: nós não podemos declarar. Jesus é o Senhor. Aí que começava o problema. Muitos eram mortos nas arenas, leões, feras eram soltos, crentes esmagados, torturados, queimados vivos. Segundo um historiador, diz que em Roma, uma certa ocasião, eles chegaram a iluminar o caminho de Roma com cruzes e cristãos mortos e colocaram querosene na noite escura, queimando os corpos dos crentes, por não negar a fé em Jesus. E Jesus disse para eles: eu sei as suas obras, eu sei que vocês passam por muitas perseguições. O governo romano persegue vocês por causa do meu nome. Além da perseguição governamental, existia outra perseguição, que era perseguição econômica. Disse: eu sei as tuas obras e a pobreza, mas tu és rico. E eu estava analisando hoje, e até procurei ler na Bíblia, no grego koine, que é o original, e eu fui ver essa palavra. Depois eu fui ler alguns comentaristas, estudar sobre isso, porque no grego existem duas palavras que designam o pobre. A primeira, a que se refere no texto, é pitorgia, e a outra é penia. Qual que é a diferença, pastor? Penia descreve o homem que trabalha com as mãos para ganhar o sustento. Pitorgia, que é o texto que Jesus fala: eu sei que vocês é pobre, é a pitorgia, tem o significado de quem não tem nem sequer o essencial. É a pitorgia. Por que eles não tinham o essencial? Porque os seus bens eram espoliados, o governo tomava suas casas, tomava os seus filhos. Pense você que tem um dinheiro guardado e por confessar o nome de Jesus, a sua conta é cortada, o seu dinheiro é confiscado, você chega na sua casa, não é sua mais, é do governo. Você não mora mais aqui. Era o que os crentes de Esmirna enfrentavam naquela época. Irmãos, nós não somos melhor do que os crentes primitivos. E esses irmãos enfrentavam isso. Jesus falou assim: eu sei da sua pobreza. Eu sei que falta, às vezes, até o básico para vocês se alimentarem. Eu sei disso. Mas Jesus falou assim: vocês, na verdade, não são pobres. Vocês são ricos. Porque ter Jesus é ter tudo. Mesmo que não tem nada, mas ter Jesus é ter tudo. E quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. A gente não canta aquele corinho? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Jesus falou para aquela igreja que sofria a tribulação, a perseguição, que às vezes não tinha o básico para se alimentar e dar aos seus filhos. Jesus falou para eles assim: eu sei a sua pobreza, mas na verdade vocês não são pobres, vocês são ricos, porque vocês têm a mim. E ter Jesus, porque Jesus é o grande tesouro que nós temos na nossa vida. E essa igreja tinha esse grande tesouro. A primeira, perseguição governamental; a segunda, econômica; a terceira, religiosa. Versículo 9, a parte B. Ele diz: eu sei as tuas obras, a tua tribulação, a pobreza, mas tu és rico.
e a blasfêmia dos que se diz judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás. Os judeus naquela época, essa comunidade judaica, ela perseguia grandemente os cristãos. E eles foram essa comunidade que apedrejaram Estevão, um dos primeiros diáconos. Os 7 diáconos se levantaram, perseguiram, apedrejaram Estevão por confessar o nome de Jesus. E por que essa comunidade, eles perseguiam os cristãos? Por inveja. O que eles falavam dos crentes? Eles falavam que os cristãos comiam carne humana, numa referência à Santa Ceia, como Jesus disse, esse é meu corpo, que é partido por vós, é meu sangue. Aí eles pensavam e diziam, alastravam notícias que os crentes eram canibais, que eles comiam carne humana. E aquilo trazia uma rejeição da sociedade. Segundo aspecto, eles acusavam os cristãos de perversões sexuais por causa do ósculo santo. Isso aqui é história. Então eles procuravam um meio de perseguir a igreja do Deus vivo. Eu quero citar uma frase, essa frase não é minha, é de um escritor, Steven Lawson. Ele é muito forte, eu faço questão de citar essa frase e até identificar o autor. Ela não é minha, mas ele diz que há igrejas que não passam de reduto de Satanás, não pregam o verdadeiro evangelho, negam as escrituras, menosprezam a ressurreição de Jesus. Existem igrejas, e na visão desse autor, e eu concordo, que são redutos de Satanás. Por isso que quando alguém vai congregar na igreja, ele tem que filtrar. E qual é o filtro que se deve passar? Aqui. Não é porque eu estou falando que você deve acreditar, não. Porque alguém que usa o microfone fala, não faço isso não, faço como os crentes de Bereia. Os irmãos pregavam, não foi linda a pregação, foi ótima. Glória a Jesus. Mas vamos chegar em casa, vamos ver o que ele falou. O que ele falou mesmo em Isaías lá? O do profeta? Ah, realmente está escrito. Mas ele falou de Moisés? Não é isso. Ela falou de Jesus? Vamos verificar? Não, é isso mesmo. Não, isso aqui não confere. Assim, nós temos o filtro pela palavra. Se caso não passar nesse filtro, sai fora. Pode ser bonita, recheada de bênçãos, pode ter holofotes, propagandas, seguidores, mas não passou no filtro da palavra. Irmãos, corre, porque pode estar entrando no reduto de Satanás. É forte essa palavra, mas é uma palavra de advertência para mim e para você. Filtramos todas as doutrinas pelo filtro da palavra de Deus. E essa igreja era uma igreja que sofria a perseguição religiosa. E além da perseguição religiosa, ele sofria a perseguição física e satânica. Olha o que diz o versículo 10. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão, para que sejais tentados. Deus está falando assim, não tenha medo. Não fique preocupado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo. Nossa, amanhã está tão complicado. A gente pode entrar numa grande perseguição. Não tenha medo, irmão. Fique em paz. Descanse seu coração. Jesus está falando assim, não tenha medo. Você pode ficar firme em Jesus, não tenha medo. Firme a sua fé em Jesus. Ele fala para você, não temas as coisas que há de padecer. E ele fala, eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão. Aqui eu quero adentrar num assunto importante. Foi o próprio diabo que lançou eles à prisão? Ele usou agentes. Eram soldados romanos que eram apenas usados para obedecer uma ordem do imperador que lançava ele na prisão. Só que por trás daquelas mentes do imperador, do império, estava uma infiltração do demônio, do diabo. E o diabo dizia, prendam os crentes.
machuque eles, torture eles. Só que ele estava muito enganado. Porque quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. A igreja, irmãos, quanto mais ela é perseguida, mais pura ela fica. Você pensa que nos países onde o evangelho é proibido, as pessoas vão brincar de ser crente? Não vão não, irmãos. Tem lugares, em países, nós temos relatos da China, o culto começa, por exemplo, 3 horas da tarde, 5 horas da manhã já começa a chegar crente. Não pode chegar todo mundo junto, chega um nos galpões abandonados, nas cavernas, chega um, passa um minutinho, chega outro, vai chegando outro, e reúne, cantam, pregam a palavra, não pode nem levar essa Bíblia, eles rasgam aqui, em alguns lugares rasgam aqui, apenas uma folha, com muito cuidado, e ali os crentes leem, porque é difícil o acesso, não pode ficar andando com a Bíblia aqui, porque corre perigo de vida, e eles pegam ali uma folha apenas, e com muito discretos vão, cultuam, exaltam Jesus, glorificam Jesus, são cheios do Espírito Santo. Alguns vão para sua casa, são pegos, são mortos, são torturados, mas não negam Jesus. Olha que amor que é esse. E Jesus olhou a igreja de Esmirna e falou assim: vocês, nos olhos humanos, vocês não têm nada. Mas para mim, vocês têm tudo. Para mim, vocês são ricos, porque vocês guardam a minha presença. E o perfume de Jesus saía exalando da vida daqueles crentes. Eu estava lendo sobre Policarpo, que era pastor de Esmirna, nesse período que essa carta foi escrita, mais uns anos após. Quando eles estavam matando os crentes da arena, colocando os animais, a multidão gritou assim: pegue o pai deles, Policarpo, porque Policarpo era o pastor. E eles pressionaram um jovem, e eles deduraram onde estava Policarpo. Chegou lá, na casa de Policarpo, aquele velho de 86 anos, isso é história. Livro, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, tem esse relato. E quando chegaram na casa dele, Policarpo tranquilo, sereno, porque Jesus tinha mostrado para ele em sonhos, o seu travesseiro parece que estava no sonho, pegava fogo, ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Quando ele chegou, os soldados chegaram para prenderem, ele falou assim: me dê pelo menos 1 hora, me conceda 1 hora. Mas antes ele disse: prepare um alimento, alimente esses soldados. E fizeram ali um banquete para os soldados. Ele falou assim: agora eu quero 1 hora. Me concede? Concedemos. Em 1 hora ele orou. 1 hora. No meio do caminho, o carcereiro dizendo assim: Policarpo, renega Jesus. Quer morrer? Só você falar que César é o Senhor, acabou. Ele disse: como eu vou decepcionar aquele que por 86 anos tem me tratado tão bem? Chegaram lá, o carcereiro muito nervoso, disse: eu vou soltar as feras. Pode soltar. Ele disse: ah, você não está com medo não? Então eu vou queimar você. Queimar o corpo de Policarpo. Isso é registro histórico que eu vou dizer para os irmãos. E quando o corpo dele era queimado, em vez de sair aquele cheiro de corpo queimado, a história diz que saía um aroma de um perfume. E como Policarpo não morria nas chamas, os soldados colocaram uma espada nele e o mataram. Como um guerreiro, tombou aqui na terra, mas foi recebido no céu. Aí Jesus falou assim: eu sei as tuas obras. Eles estão pensando que vocês é pobre. Eu sei que você não tem condição financeira, mas você é rico. Você tem a mim. Ter Jesus é a maior riqueza que um homem e uma mulher pode ter na vida.
Por isso eu digo aos irmãos, não abra mão de Jesus. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão para serem tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sabia que até a tribulação tem um tempo? Até a luta tem um tempo. Deus falou assim, eu não vou colocar vocês com muito tempo de luta não, mas é um tempo considerável. Vai ser dolorido. Vocês vão chorar. Os filhos vão ver os pais sendo mortos. Os pais vão ver os filhos sendo mortos. Irmãos, como que um homem por si sustenta ver isso e não negar Jesus? Somente a presença de Deus no coração de um homem. Essa igreja tinha o que muitos de nós não temos. Mas essa mensagem é pregada hoje aqui, primeiro falando ao meu coração, ao meu espírito, para nós amarmos integralmente o Senhor Jesus. Custe o que custar, ame o Senhor. Aí Jesus falou assim, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, 10 tempos, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Primeiro, Jesus, ele apresenta a igreja como aquele que é eterno, como que vive. Segundo, Jesus testifica que a igreja de Esmira era uma igreja sofredora. E terceiro, Jesus faz uma promessa à igreja de Esmirna. E essa promessa é para nós. Ele fala, ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. O conselho de Jesus é para ser fiel até a morte. É o mesmo conselho que está em Daniel capítulo 12, versículo 12. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 12, versículo 12. Olha o que o Senhor Deus disse a Daniel. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Jesus falou assim, Deus falou para ele assim, olha, feliz é do homem que espera e chega até 1365 dias. Eu vou parafrasear esse texto para nós. Feliz é do homem e feliz da mulher que caminha 30 anos de fé. Feliz é do homem e da mulher que caminha 40 anos de fé. Feliz é do homem que vive uma vida de fé. Mas o conselho de Jesus é esse aqui. Você, Daniel, vai até o fim. Caminhar 50 anos não basta. Basta ir até o fim. Até o último suspiro. Sermos fiéis ao Senhor Jesus. Até o último suspiro da sua vida. A gente ser fiel a Jesus Cristo. O cristão orientado a permanecer fiel até o fim, pois Cristo irá galardoar os fiéis que perseverarem até o fim. Paulo prevê sua morte. Diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo capítulo 4 e 6. Olha que Paulo, o velho Paulo, missionário, pregador, pastor de igreja, quando estava encerrado na prisão para ser morto, esperando os últimos momentos da sua vida. Porque Paulo teve a cabeça decapitada por causa do evangelho. Quando ele estava lá na masmorra, preso, ele escreve uma carta ao seu filho Timóteo, e finalizando ele assim, porque, Timóteo, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
se nós também fomos fiéis e permanecemos fiéis até o fim, até a morte, quando nós fecharmos os olhos aqui nessa terra, nós vamos ver o Senhor Jesus e Ele vai nos dar uma coroa da vida. Estar com Cristo é ter garantia da vida eterna. Versículo 11, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa segunda morte será algo muito terrível. E Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Porque quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, porque vai ter um julgamento, o julgamento do trono branco, a igreja não vai participar desse julgamento, que ela vai estar com Cristo. Quem não for no arrebatamento da igreja, que será a vinda de Jesus para arrebatar os seus santos. A Bíblia diz em Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a face, fugia a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Continua, por favor. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. E abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem não estiver o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago do fogo. Esta é a grande verdade, que nós nem pregamos muito sobre ela, mas o homem que não tiver Jesus, não entregar a sua vida a Cristo, mesmo no seu último suspiro, na eternidade, uma eternidade sem Deus, é uma tragédia. Sabe por quê? A Bíblia diz, Jesus disse que até o que parece ter, lhe será tirado. Sabe o que o homem tem, mas não tem? Parece ter. Todo ser humano, ele tem a imagem e semelhança de Deus. Todo homem e mulher. Nós parecemos com Deus. Quando, no final das contas, o homem que for lançado no fogo do inferno, ele vai perder a imagem e semelhança de Deus e tornar-se-ão em monstros. É horrível. Mas os fiéis, Apocalipse 21, o versículo 1, continuando o texto. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles ele habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus, mesmo Deus, estará com eles, e será o seu Deus. Nós que vivemos com Cristo, temos uma esperança. Paulo disse: se esperarmos somente nessa vida, seremos os mais miseráveis homens. Mas nós esperamos no porvir, quando fecharmos os olhos aqui, a gente encontrar com Jesus. Irmão, você pense comigo, quando você fechar os olhos, a morte ela é uma inimiga, mas quando a gente fecha os olhos, a gente vai ao encontro de Jesus. Ou agora experimentaremos a morte, ou no arrebatamento seremos transformados. Um corpo semelhante ao de Jesus. Que lindo. Que precioso. Andarmos com Cristo, estarmos com Ele. Aonde Ele estiver, nós vamos estar. E a Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O versículo 4
E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a vida que Deus quer para nós. E Jesus, quando foi analisar a igreja de Esmirna, ele disse assim: vocês passaram no meu crivo, passaram na minha análise, vocês são crentes aprovados. Eu acho não, isso é muito lindo. No cartório do céu estará escrito: aprovado. Aprovado. Venceu, aprovado. E quando chegarmos no céu com Cristo, a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sabe a ansiedade que você passa, as lutas que você passa, às vezes o sofrimento, as dores, as enfermidades. Quando chegar no céu, você está com Cristo, não terá mais dores. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. O próprio Deus. Vem cá, meu filho, eu vou enxugar as suas lágrimas. Porque você venceu. E a gente tem que lutar para estar com Cristo todos os dias.